Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 praticamente até o final, verso 19. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. 2 Crônicas 15, do 1 ao 19. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá. E lhe disse: Ouvi, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, este foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa esta palavra e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor de Israel morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Pai amado, obrigado pela palavra e permite, pois, Senhor, que movido pelo teu Espírito, pela tua graça, estas palavras possam se tornar labaredas de fogo no nosso coração, nos ensinando, nos desafiando, nos estimulando ao crescimento na fé, à consagração e ao serviço ao teu reino. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode assentar. Não feche a sua Bíblia, no caso seja ela no seu celular ou na sua Bíblia folhando, mantenha-na aberta. E abra ainda e leia comigo os antecedentes dessa leitura. No capítulo 14,
o verso 2. Eu vou ler o verso 2, e depois vou ler o verso 4, e depois vou ler o verso 11. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Verso 4. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. E no verso 11, clamou Asa ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Amados irmãos e irmãs, é muita história para compartilhar. Porém, eu preciso pontuar algumas coisas. Se você tiver uma caneta, um lápis, e quiser, na sua Bíblia, sublinhar, é importante você sublinhar para reter um pouco mais, porque com facilidade nós esquecemos. A maior prova disso é a própria história que eu acabei de ler. Você quer uma prova disso? Como é fácil esquecer? Asa fez todo esse propósito, e eu vou detalhar para vocês as consequências e a natureza do propósito. Mas depois de 35 anos, experimentando a bênção de Deus, o capítulo 16 diz que ele, em vez de renovar a aliança com Deus, ele foi fazer aliança com um rei estrangeiro, e acabou a paz que ele tinha. Muito cuidado com quem você está estabelecendo aliança. A primeira coisa que diz o texto é a respeito do profeta. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Azarias quer dizer, Deus me ajudou. Alguém que se tinha como conceito na sua vida a certeza do socorro de Deus dia após dia. Ou seja, alguém que conhecia Deus pessoalmente e o experimentava todos os dias. Ou seja, quais são as coisas que você tem preferência? Quais são as coisas que você se sente assim meio ou desamparado ou com uma falta quando aquilo falta na sua vida? Desde as coisas mais banais. Por exemplo, o pastor Evander, que convive conosco, sabe que de manhã, todas as manhãs, o meu café da manhã é pão com manteiga e mel. Se eu não tiver mel em casa, o meu café da manhã não foi tomado devidamente. Ou seja, todos nós temos preferências. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que a nossa primeira preferência, a nossa primeira escolha é andar com Deus. É conhecer a Deus diariamente. Se nós queremos ter paz. E paz aqui é o termo que às vezes ficou até banalizado. Muita gente se cumprimenta com shalom. E shalom quer dizer muito mais do que uma quietude no coração, estar bem com todos da família. Paz na Bíblia quer dizer saúde, quer dizer prosperidade, quer dizer relacionamentos curados e tratados. Foi isso que Deus trouxe para Asa. Mas como é que isso aconteceu? A primeira coisa é a intervenção do Espírito Santo de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, no primeiro capítulo, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Noutra tradução, pode ser lido sobre o nada. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a presença do Espírito, que é o Consolador, quando Jesus, interpelado pelos discípulos, angustiados, porque dissera que ele ia partir para junto do Pai, ele disse, convém que eu vá, para que o Consolador, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, venha sobre vós, e esteja convosco, assim como eu estarei convosco. Ou seja, quando o Espírito vem, coisas acontecem.
aquilo que não existe, aquilo que você não crê que possa acontecer, aquilo que a sua alma mais anseia, aquilo que uma nação, e aqui nesse caso é uma nação precisa, começa a acontecer, porque há lugar, há clamor, há busca e há um real reconhecimento da necessidade de uma intervenção sobrenatural. Nós só estamos aqui porque nós cremos na existência e na manifestação do sobrenatural de Deus. Você não vem à igreja e ao culto à toa. Você vem na expectativa de sentir Deus falar ao seu coração, coisa que não é do ponto de vista humano, do ponto de vista material, palpável, mas que acontece. E que começou a acontecer na vida de Asa, diz o texto da palavra. Quando o Espírito de Deus veio sobre Elias sozinho, mas submisso a Deus, viu Deus operar de maneira sobrenatural numa luta contra 700 profetas de Baal. Ou seja, um homem, uma mulher, movido pelo Espírito de Deus, é maioria. Vou repetir. Um homem e uma mulher, movido, ungido pelo Espírito de Deus, é maioria em todo tipo de situação. Ou seja, já foi declarada a vitória e o poder de Deus sobre a vida daqueles que buscam ser movidos pelo Espírito de Deus. Não só Elias, mas se você vê, já citei muitas vezes aqui, mas o aprendizado passa pela repetição. Os discípulos estavam encerrados no cenáculo, morrendo de medo da ameaça dos judeus. Diz o texto assim, temerosos por causa das ameaças dos judeus. Quando o Espírito de Deus vem, as paredes não resistem, as portas se abrem, as janelas se abrem, e a cidade inteira fica cheia da presença daqueles homens inaptos humanamente falando, incapazes humanamente falando, mas cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, disse Jesus, não é? É como um rio. Não é? Aquele que crê em mim terá como um rio fluindo do seu interior. E diz o próprio evangelista no versículo seguinte, diz, ele falava do Espírito Santo que lhe seria concedido. Ou seja, espere coisas. Se você busca a unção, se você se abre ao mover do Espírito de Deus como uma prioridade, eu quero, eu preciso, eu reconheço, o Espírito de Deus vai gerar coisas que você nunca imaginou que poderia enxergar. A segunda coisa é que, e saiu o encontro sobre Azarias, filho de Oded, saiu o encontro de Asa e ele disse, ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim. Ouvir a palavra de Deus, ouvir é um sentido que nós temos. E a grande pergunta que a gente tem que fazer, e o texto sugere a nós, era para quem estavam emprestados os ouvidos e a mente do povo de Israel, para que Deus levante um profeta e chame-os a atenção para que dê ouvidos. Eu li um texto de um pai crente se lamentando por ter dado, isso ainda na época que isso era, hoje nos jogos eletrônicos já é superado. Ele, de tanto o menino pedir um videogame, um jogo de videogame, ele deu. Ele faz a seguinte descrição. Até aquela idade dos 6 anos, todo dia quando eu chegava em casa, de tardezinha,
a minha filha e o meu filho estavam na porta me esperando para me abraçar. A partir do dia que eu dei o videogame para o meu filho, eu é que tinha que sair procurando ele por dentro de casa, porque nunca mais ele foi à porta para me abraçar. Ou seja, com que facilidade nós, desde pequenos, podemos ser chamados a atenção por outras coisas que não aquelas que são prioridades. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, são prioridades porque foram estabelecidos por Deus para ter uma família saudável, para ter uma casa edificada sobre a rocha. Relacionamentos bons curam. Relacionamentos bons promovem boas ideias. Relacionamentos bons fazem nós sermos pessoas melhores e sermos mais efetivos no lugar de trabalho. E relacionamentos bons vêm de relação boa com o Pai. Relações onde o Espírito de Deus permeia, santifica e gratifica. A pergunta que temos que fazer e que o texto sublinha: ouvi-me, Asa. Ora, se é necessário chamar alguém a atenção, é porque a sua atenção estava posta no outro lugar. A quem você tem emprestado a maior parte do seu tempo? A quem você empresta os seus ouvidos? Há alguns anos atrás, um um especialista em pastoral de família, escreveu um livro chamado O Prazer Secreto, falando sobre masturbação. E hoje nós sabemos que, eu já mencionei em vários lugares isso, possivelmente aqui, o pecado, o pastor estava dizendo que o pecado é uma coisa que torna a gente doente, que torna a gente, que mata. O pecado está cada vez mais facilitado para nós e para os nossos filhos. Se a gente não toma cuidado, há uma rede de pecado entrando através da mídia social. Ou seja, maridos que de madrugada vão procurar vídeos e pornografia, jovens que são estimulados por conta das diversas formas de mídia que estimulam, exacerbam, como se a única coisa importante na vida deles é a sensualidade, a sexualidade. Hoje, o grande tema que se discute dentro das universidades, dentro das escolas, é a tal política de gêneros. Como se essa fosse a grande razão da vida das pessoas. Sexo e sensualidade é uma coisa importante na nossa vida, mas não é a única coisa na nossa vida. E como é um apelo ao prazer com facilidade. Não é à toa que as grandes divindades do mundo bíblico eram sexualizadas. Afrodite, a deusa do amor, que gerava a grande festa do Carnivales, onde as pessoas se davam sexo, e que também nós temos ainda hoje. O carnaval vem dessa palavra latina. Ou seja, para tirarmos nós do foco daquilo que Deus quer fazer com você, há uma série de artifícios. Mas não é só sexualidade, são outros tipos de prazeres, são outro tipo de atividades que nos fazem perder o foco. Eu não estou pensando que o seu coração precisa estar exclusivamente na igreja, mas que o seu coração esteja prioritariamente em Deus. Foi exatamente isto que Asa experimentou no convite. E ele diz claramente, há uma contraposição. E nós que estamos vivendo no Brasil sabemos perfeitamente disso. Quando se ausenta o poder de Deus, quando se ausenta o temor de Deus, quando a palavra de Deus se torna supérflua na vida de Asa, na vida do povo de Israel, a decadência e a dominação e a opressão estrangeira, que representa uma opressão demoníaca, vai destruindo as relações, vai destruindo os relacionamentos, e cada vez mais as pessoas se sentem inseguras. E essa insegurança faz com que elas se transformem
em busca autêntica de tudo que é forma de corrupção que possa propiciar a ela o prazer que ela deseja para ela mesma. Corrupção foi o que aconteceu. O texto diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram, Deus se deixou achar. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Hoje eu peguei não era um táxi, mas um carro particular que nos deu carona da agência de automóvel até aqui o centro, e o motorista estava dizendo que só esse mês, descendo ao rio para levar as pessoas e trazer, ele já teve que ficar parado, se jogar no chão na linha vermelha, por conta do tiroteio de metralhadora e tudo mais. E conversando hoje de manhã com uma outra pessoa, ele me garantiu que todas as grandes comunidades aqui em Petrópolis já estão tomadas pelo Comando Vermelho. O inferno tenta se afirmar no nosso meio. E nós vamos ficar de braços cruzados? Nós estamos sendo chamados para resistir o mal, irmãos. Nós estamos chamados para destruir a obra de Satanás. Nós estamos sendo chamados para pisar na cabeça da serpente. Nos foi dada autoridade. Quem resiste o poder de Deus? Ninguém. Mas, amados irmãos, nós ficamos atemorizados como Israel ficou atemorizado. O texto diz que Deus está conosco. E a gente fica feliz, diz até aleluia. Pode dizer um aleluia, Deus está conosco. Mas quando nós estamos com Ele. Isso que o texto, a profecia diz. Deus está conosco se você está com Ele. E estar com Deus é estar com o coração quebrantado diariamente. Coração quebrantado e constrangido não rejeitará o Senhor. Ou seja, não basta você ter um jargão religioso. Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo, mas a Bíblia nos diz, a palavra profética nos diz, Deus está comigo se eu estou com Ele. Porque Deus não vai violentar a sua vontade, meu irmão, minha irmã. Deus deseja que você o deseje. Aqui em Asa foi feita uma aliança. E eu queria discorrer um pouco sobre a natureza dessa aliança. Ouvindo, pois, Asa esta palavra, a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo. Quando a palavra vem, e isso é uma experiência de todos vocês, minha também, nós estamos às vezes conturbados, estamos nos sentindo desanimados, ou às vezes até enfermos, e nós vamos à palavra. E é impressionante. Eu creio que essa é uma experiência de todos nós. Seu coração está abatido por um motivo qualquer, você está entristecido, você abre a Bíblia, e o texto, pode ser do Salmo, pode ser do profeta, pode ser do Evangelho, aqueles versos tocam no seu coração. E aquele semblante seu, que estava desanimado, você adquire um ânimo novo. Quantos aqui já experimentaram receber diretamente da palavra uma força espiritual no meio de uma situação difícil? Levante a mão. Então você é testemunha da experiência de Asa, porque foi exatamente isso. Quando Deus envia o profeta, e ele começa a ministrar a palavra, a nossa terça é terça profética, é lugar de ouvir a palavra e sair daqui de ânimo redobrado, de confiança aumentada, de convicções fundamentadas, que Deus é Deus e ninguém resiste o poder do nosso Deus. Foi isso que foi ministrado para Asa. E mais, diz assim, cobrou ânimo, porém, não basta entusiasmo, não basta só o ânimo. É necessário atitudes. Ou seja, é necessário atitudes. Quais foram as atitudes? As atitudes foram abrir espaço para que Deus fosse honrado no meio de Israel. Me acompanhe no verso 8. Diz assim, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Amados irmãos,
Aí você me pergunta, eu não tenho abominação na minha casa. Ou seja, não tem altar a deuses como haviam em vários lugares altos em Israel. Mas deixa eu perguntar para você. Quem é que está entrando na sua casa através das mídias sociais? São pessoas que estão ministrando sobre a vida dos seus filhos, seus netos, seus familiares. São pessoas cujo temor de Deus está no coração delas. Porque se você empresta o seu ouvido, lembra? Ouvir asa. Se você empresta os seus ouvidos para a mídia global, para a mídia da Rede Globo, você está abrindo espaço para abominações. Porque eles não têm temor de Deus. E eles têm uma capacidade de convencimento. Eles sabem o que a carne, lembra o que Paulo disse? A carne conspira contra o espírito. Eles sabem o que a sua carne e a nossa carne deseja. E eles investem nisso para criar laços de comprometimento. Então, tirar abominações é ser mais seletivo no uso das redes sociais. Tirar abominações é ser mais seletivo do que você vai permitir que seja visto na sua casa pelos seus filhos. Ter essa capacidade, e não é imposição, é o diálogo, é a demonstração pela palavra dos benefícios que vêm para a nossa alma, para a nossa saúde, para o nosso futuro. Quantos aqui querem habitar no céu? Então, meu irmão, vamos obedecer a palavra, vamos estar sujeitos ao Evangelho. Não vamos dar lugar às coisas da carne, vamos dar lugar às coisas do Espírito. Eu sei que isso é uma caminhada, eu sei que isso é um desafio, mas o meu papel aqui é mostrar o bom caminho, é mostrar o que a palavra de Deus pede de nós. E é isso que eu pretendo para a minha vida, porque eu quero ser abençoado. Diga comigo, eu quero ser abençoado. Então você tem que se sujeitar à palavra. Então, se é necessário fazer uma faxina, é necessário tirar coisas que não agradam a Deus. E eu não vou te dizer o que é, eu apenas citei algumas referências. Se você orar, se você pôr o coração no altar, o Espírito de Deus vai te mostrar o que é bom e o que não é. Porque Asa, quando recebeu a palavra, imediatamente ele sabia o que tinha que ser extraído do meio do povo de Israel. E mais. O capítulo 14 de 2 Crônicas. Tá bom. E o seguinte, então você está me acompanhando, no mesmo verso 8. O que foi que ele fez? Primeiro ele tirou as abominações. O Espírito de Deus mostrou para ele, altar as divindades e tudo mais. Ele tirou tudo isso, a prostituição sagrada, que havia penetrado também em Israel, como havia nos demais povos. E a outra coisa que ele fez, qual foi? Renovou o altar do Senhor. A gente só renova, restaura. Dona Glaucia está fazendo umas reformas lá em casa, ela é cuidadosa com isso. Algumas coisas envelheceram, algumas coisas estragaram. Eu não sou o tipo do cara que conserta as coisas na casa. Lá em casa quem faz essas coisas é a Glaucia. Eu sou o que vou para a brecha para orar, preparar estudo bíblico, para ler, escrever. Ela é que faz essas coisas. Todos nós. Quantos aqui tem alguma coisa estragada em casa? Levante a mão. Então, o que você acha que ele estava fazendo? Renovou o altar por quê? Estava empoeirado, estava quebrado, os utensílios estavam perdidos, haviam sido espalhados. Você tem que renovar, porque algo perdeu o significado, algo perdeu o uso, algo está sendo abandonado. Ou seja, a renovação é a restauração segundo os valores de Deus. A restauração, a renovação é um processo no qual a gente tira as coisas velhas que já não nos edificam, as coisas velhas que podem atrapalhar a ação do Espírito de Deus, para a gente colocar Deus no centro e o altar de Deus honrando ao Criador do céu e da terra e ao nosso Salvador Jesus Cristo.
Foi isso que ele tinha que fazer. E diz o texto o seguinte, que congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim. Nesse tempo, a terra de Judá era composta da tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Porque todos lembram da história, se não lembram eu vou mencionar muito rápido para não tomar muito tempo. Depois que Salomão morreu, todos vocês lembram de Jeroboão e Roboão. Roboão herdou o trono do pai, Salomão. E foi conversar com os anciãos. Os anciãos disseram assim, olha, seu pai governou com muita força. Fez conquista, construiu muito, pesou a mão sobre o povo, cobrando altos impostos. Você tem que fazer o seguinte, como a mão do seu pai pesar, você vai fazer um governo dando mais liberdade ao povo, os empreendimentos dos povoados, não é? Porque Salomão, para expandir o reino, teve que recrutar os filhos, as famílias, tudo, muitos perderam filhos, e isso abalou a economia de Israel. Roboão ouviu os anciãos, depois foi ouvir os amiguinhos dele. Os anciãos deram esse conselho, sabe? E ele foi conversar com os amiguinhos dele, os jovens. O que eles falaram para eles? Cara, esse povo só funciona com mão pesada. Tem que dizer para o povo o seguinte, se a mão do meu pai pesava, o meu dedo mindinho vai pesar mais ainda. Ele foi lá e fez esse discurso maluco. É discurso maluco mesmo. Sabe o que aconteceu? Jeroboão, que já estava fazendo uma revolta no meio do povo, se levantou e disse que temos nós com a casa de Davi, com a casa de Jessé. E dividiu o reino. Olha com que facilidade o inimigo planta contenda para tirar as forças do meio do povo de Deus. Separaram as duas tribos, Judá e Benjamim, sob o governo dos herdeiros de Salomão, e Jeroboão gerou no povo de Israel, em Samaria, outro reinado. Com isso já começou a enfraquecer. Mas, veja, versículo 9 diz que gente do reino do norte, do reino de Samaria, vieram unir-se. Olha só como é que, quando você põe as coisas no lugar, quando você começa uma limpeza pela sua própria casa, você começa a colocar Deus no centro das prioridades da sua casa, os valores do Evangelho no centro da sua casa, Deus começa a unir a família, Deus começa a juntar gente, Deus começa a reconciliar, Deus começa a restaurar. Um conserto, Deus faz o conserto. E diz aí, olha que bonito. Esses voltaram para ele, porque o Senhor, veja o finzinho do versículo 9, tem um segredo aí, sublinha na sua Bíblia. Vendo que o Senhor, desertaram para ele, ou seja, uniram-se a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Isaías tem finalzinho de um versículo que diz assim, agindo eu, quem impedirá? Deus quer agir na tua casa. Deus quer agir na sua família. E quando Deus age, é para melhor. Repita comigo, quando Deus age, é para melhor. E a sequência é essa, né? Oferecer o sacrifício de boi, ovelhas, no altar. E no 12 diz assim, entraram em aliança. Repita comigo, entraram. Quantos aqui querem entrar em aliança hoje com o Senhor? Uma aliança de restauração. Uma aliança de visitação sobrenatural de Deus sobre a tua casa. Transformar a tua casa num santuário para o Senhor. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Deus está esperando isso. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Algo que o seu coração nunca imaginou. Algo que a sua mente nunca alcançou. Deus quer fazer. Mas é necessário retidão. Não é? É necessário estar com Deus. Começar o dia com Deus. João Wesley dizia que ele nunca colocou a cabeça no travesseiro sem antes buscar o Senhor. Aqueles que levantaram a mão dispostos a fazer uma aliança com o Senhor.
Deixa seu lugar. Eu quero ajoelhar junto com os pastores e nós vamos fazer um voto. Me acompanhe enquanto você deixa o seu lugar para estar aqui, formalizando esse propósito de que Deus vai ser prioridade na sua casa. Você quer edificar um altar espiritual dentro da sua família ao Senhor. Abra em Deuteronômios capítulo 4. A origem das alianças com Deus está no discurso que Deus colocou nos lábios de Moisés sobre os benefícios da aliança, da obediência. Verso 29, capítulo 4 de Deuteronômios diz: antes ele está narrando a situação do povo sem Deus, sem submissão a Deus, perdidos no exílio e tudo mais, e ele diz: de lá, quando te deres conta de que ainda há coisas para serem consertadas na sua casa, na família, etc, etc, ele diz: se de lá, se dando conta, buscares ao Senhor teu Deus, você vai o achar. E quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem de mal sobre ti, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Promessa do Senhor, palavra do Deus vivo, palavra viva. Deuteronômios 4, 29 a 31. Se Deus falou com o seu coração, você está disposto a crescer nesse compromisso, forjando uma nova aliança com Deus, sendo como, quiçá, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa seu lugar, vem estar comigo no altar. Deus vai mostrar no seu coração que conserto, o que precisa ser feito de conserto, para que a sua casa seja um santuário do Senhor, a sua vida seja um santuário do Senhor. Haja manifestação plena do poder de Deus, o sobrenatural ser derramado sobre a tua casa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.